Olá, eu quero falar um pouco agora sobre imagens na divulgação científica ou nas publicações científicas. Muitos pesquisadores utilizam imagens, tá, na sua pesquisa científica, nos artigos, monografias, dissertações, teses de doutorado, enfim. As imagens, elas precisam, digamos, serem adicionadas para reforçar o argumento do pesquisador, ou seja, elas não podem estar ali por mera ilustração, ou para encher linguiça, né? Ou para, digamos, deixar o trabalho mais bonitinho, mais floreado, mais decorado, né? Então, as imagens, elas reforçam o poder argumentativo na sua tese de doutorado, por exemplo, se você desenvolve uma linha de raciocínio na sua tese, e você precisa clarificar aquela parte textual, clarificar alguma parte que você deseja comprovar, não é? Como foi o meu caso, por exemplo, eu falo sobre a questão da proliferação de romances históricos um pouco em um dos meus subtítulos da tese, e ao redor do mundo, né? Então, quando eu viajei a Portugal, eu fiz questão de tirar fotos no celular ali, né, rápido, para conseguir arrematar aquelas estantes de livros sobre romances históricos em livrarias estrangeiras, que os romances históricos ficam em estantes separadas nas livrarias, ao contrário do Brasil, os romances todos estão misturados em várias estantes, né? Não ficam em estantes separados. Então, eu queria comprovar isso, eu fui lá e tirei a foto. O Peter Burke, ele tem um trabalho chamado Testemunha Ocular, que é uma indicação, uma referência essencial para aqueles pesquisadores, principalmente os historiadores que trabalham com imagens de documentos, imagens digamos, de cidades, de catedrais, de instituições, né? Os historiadores precisam também trabalhar com as imagens no reforço da argumentação, do raciocínio investigativo científico. As imagens precisam fazer jus ao que você está ali elaborando, ao seu raciocínio. E numa tese de doutorado, nós sabemos que nós trabalhamos de forma sistemática, né, com o nosso raciocínio. Ou seja, o raciocínio ele exige um complemento ali linear, né? Ou seja, início, meio e fim. Você desenvolve uma problemática e, por meio dessa problemática, você vai atribuir autores que contribuem, que rechaçam o seu argumento científico, né? E, ao mesmo tempo, quando você monta lá o seu pseudo-sumário, o seu sumário hipotético, isso eu falo um pouco no meu curso divulgado aí na plataforma Hotmart, né? Não divulgado, mas publicado lá na Hotmart, inclusive está na minha página oficial do Instagram, é que, digamos, as imagens elas precisam reforçar aquilo que você estabelece no corpo do texto. Tá? Então, a questão do pseudo-sumário, como estava mencionando, você já estabelece ali que você vai inserir aquelas imagens, ou seja, o sumário hipotético, né? Você já adiciona aquelas informações. Inclusive, se você quiser fazer a seleção das imagens, você também já está aí livre para conseguir fazer isso, né? Eu vou citar aqui um trabalho de alguns pesquisadores. Tá? A Eleonora Frankel foi minha colega de doutorado na Federal de Santa Catarina, e ela trabalha com as imagens do Goya. Né? O Francisco Goya foi um pintor espanhol, nascido em Saragoça. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver em locos as pinturas do Goya, né? Quando eu estive na Espanha, no norte da Espanha. E ela utiliza essa argumentação das imagens de Goya. Se eu não me engano, ela trabalha com a obra do Robert Arnott, que é um escritor argentino, casando alguns trechos da obra com as imagens do Goya, porque o Goya tinha uma maneira muito grotesca de representar a realidade, né? Uma maneira grotesca, misteriosa e, ao mesmo tempo, diabólica. Tá? Isso na arte, tá? Na manifestação artística espanhola. Então, a Leonora Frankel, que foi uma pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, lá onde eu estudei, ela casou essas imagens. Inclusive, eu até vou mencionar lá nos comentários o trabalho dela, que é um trabalho excelente.
inclusive foi publicado em formato de livro pela editora da Federal de Santa Catarina, e que vocês podem consultar e verificar que as imagens elas precisam estar contribuindo com a argumentação. Outra pesquisadora importante, aqui que veio na minha cabeça, é Lilia Moritz-Schwartz, né, a antropóloga da USP. Quando ela faz o trabalho do Toné, que é esse viajante que chega no Brasil e vai representar, digamos, com o Grandjean de Montigny, que é uma espécie de arquiteto naquela época francês, né? Ela também vai resgatar, por meio da pintura do Toné, essa questão mais romântica, mais da identidade brasileira, né? Enfim, ela casa também algumas imagens da pintura do Toné com a questão textual, logicamente, né? Se eu não me engano, o Toné foi o autor também de A Retirada da Laguna, né? Que é um romance histórico sobre a Guerra do Paraguai. Eu não sei bem aqui, se não me falha a memória, se é o mesmo autor que é pintor também, tá? A Retirada da Laguna, mas a Lilia Moritz-Schwartz reforça essa questão da imagem com o texto. Dando mais um exemplo para que vocês possam também ter como base, eu posso aqui multiplicar esses exemplos de cabeça, tem a Batalha de Papel, que é um autor, a Batalha de Papel, que é um autor que casa as caricaturas sobre a Guerra do Paraguai também com essas crônicas textuais, historiográficas desses soldados que foram à Guerra do Paraguai, na Batalha do Havaí, a Batalha de Humaitá, enfim. E tudo isso é documentado por esse historiador, tá? Eu não tenho o nome de cabeça dele, mas o livro é a Batalha de Papel, vocês podem pesquisar na rede, é um livro publicado pela Federal de Santa Catarina, eu sei porque eu tenho esse livro na minha biblioteca particular, e eu comprei esse livro na época do meu doutorado, que ele vai trabalhar com as caricaturas, como forma também de rechaço da sua argumentação. Rechaço, né? Então, quer dizer, todos os pesquisadores que utilizam imagens precisam saber que as imagens elas contribuem no seu raciocínio, elas contribuem para que o leitor, o futuro pesquisador que vai consultar a sua tese, a sua dissertação, ele encontre aquilo ali de uma maneira mais clara. Estou aqui falando de imagens, não estou falando de quadros e nem tabelas, e nem de fluxogramas. Sobre isso, eu pretendo gravar um outro vídeo sobre essa questão da utilização de fluxograma, a questão de quadros e tabelas, tá? Que também são outras ferramentas úteis para que o pesquisador possa utilizar e enriquecer o trabalho e demonstrar, apresentar melhor ao leitor. Eu lembro bem que quando eu iniciei na minha pesquisa, quando fui lá investigador, iniciante, pesquisador iniciante, lá em 2007, 2006, por aí, eu não tinha esse hábito de inserir imagens, eu não tinha essa visão. Eu achava que a publicação precisava ser meramente textual, organizada em parágrafos e tudo. E demorei muito tempo a amadurecer essas ideias. Mesmo assim também, como eu publicava muito em revistas de divulgação científica, revista de bancas de jornais, por exemplo, Conhecimento Prático de Geografia, Conhecimento Prático de Sociologia, Conhecimento Prático de Língua Portuguesa e Literatura, foram revistas que eu publiquei vários artigos. Os editores eles já utilizavam imagens também para contribuir com o texto, fotos, por exemplo, de época. Eu publiquei um artigo na revista de Sociologia sobre o turista aprendiz de Mário de Andrade, em que o editor casa, por exemplo, o cajueiro que o Mário de Andrade visitou lá na cidade de Natal, o maior cajueiro do mundo, talvez, as praias da cidade de Natal, o Mário de Andrade nadando de maiô, tá? Para reforçar esse conteúdo textual mesmo, né? Então, eu também percebi que as imagens enriqueciam também o trabalho. Foi a partir daí que eu comecei a ousar, a conseguir, digamos, construir desafios em que os meus artigos não eram mais artigos textuais. Eu ainda lamento que eu tenha escrito um trabalho, por exemplo, sobre Walter Salles, Diário de Motocicleta, comparando com Diários Primeiras Viagens do Ernesto Che Guevara, em que eu não caso nenhuma imagem do filme para contribuir e respaldar o meu argumento científico, porque eu comparo a questão política, né, no artigo, no Diário de Viagens do Che Guevara, e a questão política no roteiro do José Rivera, que foi o roteirista do filme do Walter Salles, né, Diário de Motocicleta.
Então, quando eu publiquei o artigo na revista Interface, da Unicentro, em Guarapuava, né, eu publiquei por volta de 2011, 2012, esse artigo está lá na minha plataforma Lattes, eu não tinha essa noção que eu tenho hoje de utilizar as imagens. Foi a partir de 2014 para 2015 que eu comecei a trabalhar com as imagens. E percebi que, ao mesmo tempo, como num artigo meu não tem uma imagem, né, parece que está faltando alguma coisa, entende? Parece que está faltando um apetrecho argumentativo que reforça, né, a minha voz autoral sobre aquele assunto que eu estou defendendo no corpo do artigo. Por exemplo, um trabalho que eu fiz sobre os manuscritos inéditos do escritor Lima Barreto, do romancista Lima Barreto, foi um trabalho que eu desenvolvi na Biblioteca Nacional, na seção de manuscritos. Foi lá também que eu fotografei os manuscritos inéditos. Também ousei em publicar em formato de artigo. Tá? Então, quer dizer, já dei essa dica de testemunho ocular da obra do Peter Brook, que vocês podem pegar. Vocês vão observar que os historiadores utilizam muito a ferramenta. Eu estou olhando aqui na parede porque tem um quadro aqui bem bonito na minha frente. Então, aqui no meu escritório. Então, assim, vocês podem utilizar essas ferramentas. Agora, você tem que atribuir a autoria. A imagem, toda imagem tem autoria. Por mais que esteja lá no Shutterstock, no banco de imagens, você tem que mencionar que é do Shutterstock, aquela imagem. Tá? Por mais que esteja no Wikipedia, você tem que colocar também a referência do Wikipedia. Existem imagens que detêm direitos autorais. Você não pode usar qualquer imagem né, a revelia de autoria. Você precisa atribuir autoria. E, acima de tudo, referenciar lá no corpo do trabalho, lá no fim, na imagens, você vai referenciar. Se for de um site, disponível em www.site, acesso em, para colocar a data de acesso. Então, é importante referenciar. Isso é muito importante. Tá? Você pode até dar um print screen, por exemplo, numa página de Facebook, foi o meu caso que eu fiz, e dar um print screen e colocar também a referência. Agora, para ficar mais prático, para que vocês, pesquisadores, possam visualizar o que eu estou querendo dizer, eu vou compartilhar a tela, peço licença a todos vocês, para que vocês possam aqui verificar o que eu estou fazendo, tá? E o que eu já fiz sobre esse assunto. Esse artigo, por exemplo, aqui que vocês estão observando, que é a representação do cenário do novo romance histórico brasileiro, uma leitura dos romances A República dos Brutos, Conspiração Barroca de Rui e Reis Tapioca. A proposta foi o quê? Casar excertos, fragmentos descritivos, que o narrador suspende a narrativa por digamos, uma razão óbvia de descrever o espaço do romance, que é uma categoria narrativa, na qual hoje eu me debruço sobre esse assunto num pós-doutorado, tá? Que é desenvolvido na UFRJ, em que o espaço ele é detalhado, não é? Por meio ali de uma descrição, inclusive utilizando, digamos ali, advérbios espaciais, locuções espaciais, né? Para que dá esse fôlego descritivo, coisa que a imagem não faz, porque a imagem te mostra tudo pronto, né? Você vê um filme, você visualiza o cenário do filme, o filme é histórico, você está ali visualizando. Agora, o narrador de um romance histórico, ele precisa interromper a narrativa para descrever algumas representações que sejam a ser fidedignas, como, por exemplo, Alexandre Herculano fez no romance O Bobo. Né? Ele descreve o castelo de Guimarães de uma forma tão detalhada, tão pictórica, tão assim reverberada, né? de pormenores, que quando você lê, parece que você está dentro do castelo de Guimarães. Né? Inclusive, o próprio Alexandre Herculano, ele estudou livros, tratados de arquitetura para conseguir realizar esse traçado espacial histórico, né? Esse detalhamento. E o que eu faço aqui é isso, é casar alguns fragmentos dos romances A República dos Bugres, que é um romance sobre a chegada da família real portuguesa na cidade de Salvador e depois no Rio de Janeiro. Inclusive, aqui tem a capa dos dois romances, vou descer um pouquinho mais aqui para vocês verem. Conspiração Barroca, que é o outro romance do Tapioca, esse que vocês estão visualizando. O que acontece? O autor preferiu expor as descrições espaciais por meio de epígrafes. As epígrafes, elas
digamos, são as camadas introdutórias de cada capítulo. E lá nós temos, lá, por exemplo, Largo da Carioca, 30 de maio de 1821, né? A Rua do Piolho, centro do Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1814. Então, lá tem essas descrições topográficas e, ao mesmo tempo, também temporais. Né? Então, o autor fez isso. O que eu faço? Eu faço esse recorte e eu caso com algumas imagens no corpo do artigo. Olha aqui, tá vendo? Eu tenho uma imagem, eu vou aumentar aqui para vocês visualizarem. Então, isso enriquece o meu argumento. Vocês estão observando que a imagem não está aqui por ilustração, mas ela está aqui com um conteúdo argumentativo, um conteúdo que reforça o meu raciocínio, né? Que apresenta ao leitor como é esse espaço do Rio Antigo, do cais do Largo do Paço. Aqui tem uma epígrafe, tem uma imagem. Então, era essa a proposta do artigo. É o quê? Casar a imagens com a parte textual. Né? Aqui temos o Porto Real de Lisboa, no século XVIII e XIX. Lógico, eu aqui não quero atingir um grau de fidedignidade, né? De realismo, mesmo porque a literatura é uma representação artística. Mas, digamos ali, uma hipótese investigativa de trabalho. São deduções que eu crio para que possa reforçar o meu argumento. Então, aqui estou dando esse exemplo do artigo. Que vocês poderiam facilmente, também, no caso, encontrar na própria internet algumas referências sobre esse assunto. Aqui eu vou compartilhar mais um outro artigo com vocês, peço licença a vocês, para que vocês possam visualizar e entender o que eu estou falando, tá? Que é esse aqui também, Artefatos de Época e o Novo Romance Histórico Brasileiro, uma possível mudança cultural do público leitor. Então, aqui, como eu disse a vocês, eu queria provar, esse artigo está publicado na UEPG, eu posso deixar ali nos comentários para ver se vocês lerem também. E aqui, qual é o meu argumento aqui, para que eu utilize as imagens? Olha, o meu argumento principal é os pesquisadores estão lendo romances históricos, mas não estão lendo por puro deleite e vontade. Qual é o estopim? Qual é a força motriz para que esses leitores possam ler romances históricos? A minha hipótese é jogos de tabuleiro estão sendo relançados pela indústria de brinquedos da Estrela, da Grow, né? Como Banco Imobiliário, Jogo da Vida, foram relançados, novas edições. E essa indústria da nostalgia, ela, em paralelo, ela alimenta uma discussão também hipotética sobre o romance histórico, ou seja, sobre a construção da narrativa histórica. Enfim, aqui eu tenho mais imagens para que vocês possam entender. Aqui eu tenho imagem do Brinquedo Gênios, que é um brinquedo da Estrela, que é um brinquedo de memória também, de cores, que também foi relançado. Né? Aqui eu tenho mais algumas outras imagens que reforçam aquilo que eu disse. Eu posso dar um print também. Olha, eu posso dar um print da imagem, que existe uma comunidade de romance histórico no Brasil. Então, eu tenho aqui o print, né, administrado pela Vânia Nunes. Eu fiz esse recurso por meio do print, depois colei e depois reproduzi aqui no corpo do artigo. Imagem número 3. Eu numero aqui e coloco o título também. Tá? E aqui, as revistas de divulgação sobre conteúdo de história. Também são revistas também que eu referencio aqui também. Então, vocês estão vendo? Tudo isso, lembro lá do que eu disse das estantes de livros, nas livrarias estrangeiras. Aqui, no caso, é Madrid. Livros e livros sobre romance histórico, né? Então, as pessoas estão lendo romance histórico, estão tendo acesso, né? Então, existe uma proliferação de interesse, né, da divulgação de fatos e acontecimentos históricos por meio do romance histórico. Isso contribui também para que as livrarias dividam as suas estantes. Então, mais um argumento que eu utilizo. Então, o meu raciocínio, do início ao fim, é esse, é comprovar. E para reforçar o raciocínio, nada mais justo que eu citar imagens, adicionar imagens que respaldam, né, a minha justificativa e a minha argumentação. Aqui tem um cartaz de um evento que eu fui curador na Federal de Santa Catarina, que o curador e idealizador, que é um evento de extensão, ciclo de palestras mestre da narrativa histórica brasileira,
E também o cartaz não está aqui para poder ficar bonitinho, ficar legal o trabalho. Ele está aqui porque existe uma função dessa imagem. A função é porque no evento de extensão eu apliquei questionários aos participantes para que eles pudessem responder quais são as razões na busca de romances históricos pelo Brasil afora, porque as pessoas estão consumindo romances históricos. Né? E nas referências, isso é importante para muito também, eu vou colocar imagens. Olha aqui nas referências, eu vou referenciar, né? Vou colocar ali se foi de um site, se foi minha, que eu tirei a foto, se foi, digamos, de um evento, se foi do Facebook, né? Então, tá todas elas referenciadas aqui. Bom, eu espero que eu tenha solucionado aí de alguma maneira a importância de divulgarmos as nossas publicações juntamente com o casamento das imagens dentro do corpo redacional do artigo científico, do corpo da redação. Né? Você não precisa encher de imagens também, porque aí você, digamos, empobrece o seu argumento. Você tem que equilibrar, isso é importante também. Tá? No caso do historiador, né, o historiador utiliza muitas imagens que enriquecem o trabalho e dá argumentação, fôlego à argumentação dele. Pode utilizar imagens em preto e branco, mas desde que referencie. Sobre essa questão de referenciação, isso vocês podem também estudar ali na própria BNT. Bom, é sobre isso que eu falei hoje, a indicação de leitura do Peter Burke, a testemunha ocular, eu deixo também nos comentários. Dê um joinha aí no meu canal, né, no vídeo que vocês assistiram. Inscrevam no canal, se inscrevam no canal, ative para ativar as notificações. Um grande abraço do professor Cristiano e até o próximo vídeo.